Olá, amigos. Eu sou a Natalina Gnoni e de novo aqui na TV Cidade, hoje trazendo um complemento a um programa que eu fiz anteriormente falando sobre a psicogenealogia. Então, como o assunto ele é muito amplo, eu dei uma dividida aí naquele programa, eu falei mais sobre genissociograma, apresentei o genissociograma de Adolf Hitler, né? Trouxe algumas informações para conhecimento de vocês sobre o trabalho de psicogenealogia, sobre essa abordagem. E hoje eu vou trazer uma segunda parte, porque é muito assunto que nós temos acerca da psicogenealogia, que é o estudo do nosso transgeracional. Então, como de costume, vamos passar as lâminas e a gente vai falando. E aproveitando então, né, para quem tiver um pouquinho mais de interesse sobre o assunto, em março de 2020, o nosso patrocinador lá, o Espaço Integrar, ele está trazendo a doutora Mônica Justino, tá, para Caxias do Sul, num workshop de 14 horas, especialmente falando sobre psicogenealogia. Ela é doutora formada pela Escola Francesa, formada na França em psicogenealogia, pioneira da psicogenealogia no Brasil, uma pessoa queridíssima, e com muito carinho trago ela para Caxias do Sul, né? Então, quem quiser saber um pouquinho mais, workshop Raízes, então, lá em março de 2020. Mas vamos lá para aquilo que é a proposta de hoje, que é nós olharmos um pouquinho, então, para a psicogenealogia, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre essa abordagem, ok? Então, vamos lá para as nossas lâminas. A psicogenealogia, então, o estudo transgeracional. Natalina Gnoni, consteladora sistêmica familiar. Falamos então de algumas coisas lá no programa passado e hoje eu vou explicar um pouquinho mais daquilo que nós olhamos, das atenções que nós temos. E eu vou falar em específico sobre 3 síndromes hoje, tá? Que a psicogenealogia traz muito forte isso. A primeira delas é a síndrome de aniversário. O que é essa síndrome de aniversário? São acontecimentos que se repetem em datas marcadas. Tá? Então, existe uma programação que, a partir de um evento X, em outras gerações, ou mesmo na mesma geração, vão se repetindo fatos da história com datas marcadas. Não significa que tem que ser no aniversário de uma pessoa, mas também pode ser. Mas pode ser, por exemplo, assim, ó, acontecem mortes sempre nos anos que terminam com 4, né? Então, em 94 morreu um familiar, em 2004 morreu outro familiar, em 2014 morreu outro familiar, ou então de 2 em 2 anos, ou sempre em setembro, sempre em janeiro, muito próximo ao aniversário de alguém. Então, cada aniversário que tem há um falecimento ou um acontecimento muito importante que marca a vida dessas pessoas, né? Pode ser adoecimentos, pode ser acidentes, pode ser morte de algum familiar. E isso fica marcado por determinadas datas. Então, parece que assim, nossa, que maldição a nossa família está passando, né? Que é isso que está acontecendo com a nossa família, que sempre que chega setembro, vou dar um exemplo, né? No início da primavera, acontece um evento importante que está marcando a nossa história familiar. Então, a psicogenealogia traz esse olhar para a síndrome de aniversário, fazendo com que a gente possa olhar para isso e, através do estudo da psicogenealogia, bem como também das constelações familiares, a gente consegue quebrar esse ciclo. A gente consegue ter um pouco mais de liberdade, né? E não permanecer nesse ciclo de repetições dentro do clã. Podem ser repetições boas também, mas muito comumente as pessoas procuram uma terapia, né? Quando a situação ela não é boa, ela é ruim, né? Quando há um evento que seja traumatizante. Então, quando é uma repetição boa, a gente até fica feliz e diz que aconteçam muitos mais, né? Mas a gente percebe, então, que sem um estudo da psicogenealogia e sem uma constelação familiar, fica difícil do indivíduo poder se livrar desse vínculo invisível que faz com que sempre naquelas datas algum evento traumático aconteça dentro daquele clã, ok? Então, síndrome de aniversário. Não sei se vocês já ouviram falar em síndrome do gêmeo perdido ou síndrome do gêmeo desaparecido.
Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar muita referência sobre isso, muita referência. O que acontece com essa síndrome? Há estudos que dizem que 10% das gravidez gemelares, um gêmeo não sobrevive. Então, veja que o número é bastante grande, se considerarmos que 40% das gestações são gemelares. Então, veja que índice alto aqui. 10% das gravidez gemelares, um gêmeo não sobrevive. E, muito comumente, as mães não ficam sabendo da perda desse gêmeo. Porque aqui acontecem duas coisas que podem... Duas coisas podem acontecer muito comumente, né? Que as mães até não ficam sabendo que tinham gravidez gemelar. Uma delas é o ovo, o embrião, então, né? O ovo, ele desce para a parede do útero e ele se coloca na parede do útero e os dois descem. Os dois entram, então, na parede do útero. Um deles germina, o embrião vive e o outro é absorvido pela parede do útero. Então, uma gravidez, ela tem sucesso e a outra fica lá dentro do útero, é absorvida pelo útero. Então, a mãe não tem como saber que tinha uma gravidez gemelar. E a outra pode ser, os dois ovos, então, descem para o útero e aí um deles é automaticamente expelido, que pode haver um pequeno sangramento, que a mãe nem sabia que estava grávida ainda, né? E o outro se desenvolve. O que acontece com as crianças, os gêmeos sobreviventes dessas gravidez gemelar, onde um gêmeo não teve a mesma sorte, né? Não teve a mesma felicidade de conseguir sobreviver. O gêmeo sobrevivente sente a falta do irmão. Então, ele durante a gestação dele, o período gestacional dele, né? Ele vai sentir a falta do irmão e depois que nasce é uma criança e depois um adulto que pode ter muitos problemas de saúde. Porque para ele vai sentir, a alma dele vai sentir sempre a falta do irmão. Então, é um indivíduo que não toma a vida na totalidade, é um indivíduo que pode ter depressão, ele também pode ser extremamente hiperativo, porque ele pode comer por dois, ele pode ter obesidade. A obesidade é um fator que nós olhamos com muita importância dentro de síndrome de gêmeo desaparecido, porque ele pode fazer por dois, ou ele pode fazer pela metade, para não se dar o direito de tomar a vida na totalidade, porque o irmãozinho gêmeo dele não teve a mesma oportunidade que ele. Nós recebemos eu já atendi alguns pacientes onde deu para identificar muito claramente que vinham de gestação gemelar, aonde a mãe e o cliente nem sabiam, né? E na constelação nós vimos. E a inclusão, ela é fantástica, porque a alma do cliente traz a falta desse irmão gêmeo, né? Vocês vejam que irmãos gêmeos normais que vivem, né? Eles sentem a falta muito um do outro, são muito ligados. E quando há um gêmeo desaparecido, né, dentro da vida uterina, o outro, a alma do outro sente a falta. Então, o indivíduo pode vir com muitas questões, muitas questões. O que nós mais vimos são doenças autoimunes, a questão do sobrepeso, a questão da hiperatividade, pessoas que não conseguem, e as pessoas que, às vezes, fazem tudo em dobro, inclusive excesso de trabalho, excesso de lazer também pode ser, né? Mas tudo é em duplicidade para compensar aquele irmão que não veio. As doenças autoimunes muito claramente, né? Nós temos aí a fibromialgia, esclerose, lúpus, também, muitas pessoas com lúpus. E uma característica também que a gente vê e que é muito engraçado é que num trabalho que eu fiz, que eu identifiquei que essa cliente trazia para nós uma gravidez gemelar, que ela veio com várias questões, né? Ela fazia um movimento no corpo mais ou menos assim, ó, com o seu pé. Não sei se vocês estão conseguindo observar aqui. Assim, fazia o pé dela. Então, a perna dela ficava inquieta. Isso, dentro da psicologia pré e perinatal, demonstra um trauma celular.
mais comumente trauma de espermatozoide, caracterizado por esse movimento depois físico, né? Porque sempre que nós temos um sintoma e que ele está no plano do fundo, ele está lá no nosso inconsciente, o nosso cérebro racional não consegue reconhecer, mas ele tem essa informação, ela está lá no nosso corpo, né? E se está no nosso corpo, a gente vai buscar essa informação aonde? Através daquilo que o nosso corpo traz de informação. Então, esse é um dos movimentos que mostra que aqui há um trauma celular gestacional, que pode ser um trauma de espermatozoide, ou mesmo ainda um trauma aí já de um ovo, né? De um óvulo fecundado. Ok? Então, isso nós temos sobre síndrome do gêmeo perdido. Vamos lá para mais a outra síndrome que é muito interessante. Então, vamos falar agora, então, sobre síndrome de gestante. Síndrome de gestante, eu acredito que mais 90% das pessoas que estão assistindo, ou até talvez um pouco mais, nem saibam que isso exista. Mas ela é muito importante e muitas pessoas estão linkadas a ela sem saberem. Tá? Seria muito interessante até que os psiquiatras pudessem olhar um pouquinho mais atentamente alguns pacientes, porque a psicogenealogia e também a constelação familiar pode ter um olhar sobre indivíduos que têm essa síndrome com uma qualidade de vida bem melhor para pacientes com distúrbios psiquiátricos, ok? Então fica a dica aqui, que se alguém quiser olhar um pouquinho mais dentro da psicogenealogia para pacientes com problemas psiquiátricos, né? Temos um olhar muito interessante e podemos muitas vezes livrar o paciente de síndromes ou de situações ao qual ele esteja linkado. Bom, então vamos lá. Então vamos, pessoal, prestem atenção porque isso é muito interessante e com muito prazer eu trago isso para vocês, ok? Veja só, na psicogenealogia nós compreendemos que existem 6 instantes sagrados na nossa vida. Quais são esses 6 instantes sagrados? É a data da nossa concepção, lá quando o espermatozoide e o óvulo se juntam formando o ovo, né? Então aqui nós somos concebidos. A nossa data de nascimento, que normalmente é 9 meses após a nossa data de concepção. A data que nos tornamos adultos independentes, que pode ser, então, a data que saímos da dependência financeira com os nossos pais, saímos de casa, pode ser também a data que nos casamos, a data que nos tornamos pais, datas que nos tornamos avós e a data do nosso falecimento. Muito bem, esses são os nossos 6 instantes sagrados. Mas, se vocês observarem bem essa tela, vocês vão perceber que desses 6 instantes sagrados, nós só temos certeza de 2. E quais são esses 2 do quais a gente tem certeza? É a data de concepção e a data de falecimento. Tá, Nath, mas como assim? Eu não tenho certeza da data de nascimento? Não, porque se a criança se abortar, se houver um aborto nessa gestação, essa criança não vai ter data de nascimento, porque essa criança não nasceu. Então, ela vai ter uma data de concepção e uma data de falecimento, sem data de nascimento. Então, certeza nós vamos ter aqui data de concepção e data de falecimento. As outras 4 datas aí no meio, a gente não tem certeza se vai acontecer ou não. Certo? Porque o bebê pode vir a ser abortado, pode se abortar, pode vir ser abortado. Esse indivíduo pode morrer criança, então ele não vai se tornar um adulto. Esse indivíduo pode não se tornar pai, ele pode morrer quando adolescente, ele pode morrer com 20 e poucos anos, já adulto, porém ainda não foi pai. Ele pode ser pai, mas pode não ser avô. Né? Pode falecer lá com os seus 40, 50 anos, sendo pai de jovens, porém não sendo avós, não tendo netos ainda. E o que isso vai trazer para nós? Bom, eu vou deixar vocês aí com uma pulguinha atrás da orelha, porque nós já estamos batendo aí o nosso tempo desse primeiro bloco, né? E depois do intervalo eu trago para vocês por que eu tô trazendo essa tabelinha com essas datas para vocês, tá bom? Então eu vou chamar os apoiadores e volto logo em seguida para explicar para vocês o porquê que eu tô trazendo isso.
Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, sintergética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Temos também curso para a formação de novos consteladores, cursos de aprofundamento para consteladores já formados, curso para a formação de novos reikianos e encontros mensais de constelações familiares com workshop. Venha nos conhecer, vamos integrar novas possibilidades. Voltamos então com o programa Constelações Sistêmicas Familiares, hoje olhando um pouquinho mais sobre parapsicogenealogia, né? Essa abordagem muito interessante. Então eu sei que eu deixei vocês um pouquinho curiosos lá no bloco anterior, mas é que realmente é muito interessante aquilo que eu vou trazer para vocês agora, tá? Então, nós vamos falar então agora, aqueles 6 instantes sagrados estão linkados a algo muito importante que nós chamamos de síndrome de Gisante. Então, vocês podem olhar ali na tela, né? Que essa tela traz a imagem de túmulos aqui, onde tem estátua do falecido sobre ele. E Gisante é uma palavra francesa que traz realmente essa referência, né? De que significa a estátua que foi feita em homenagem ao falecido. Tá bom? Então agora a gente vai saber o que quer dizer aqueles instantes sagrados e o que quer dizer essa síndrome de Gisante. Muito bem. Eu vou ler para vocês aí e me acompanhem na tela. A representação de alguém que morreu ou desapareceu de forma prematura ou inesperada, sem poder dar sequência aos 6 primeiros instantes sagrados. Exemplo: o falecimento de um avô é um falecimento reconhecido e aceito pela família, pela ordem cronológica de seu acontecimento. Quando uma morte acontece de forma precoce ou abrupta, gera um sentimento de perda e inconformidade no clã, como se houvesse uma necessidade de trazê-lo de volta à vida, para que completasse seu ciclo. E isso se inclui em todas as leis de sobrevivência das espécies, sejam animal, vegetal e humana. Se uma flor, um leão, um lobo, um humano não podem dar sequência a seus descendentes, como consequência sua linhagem desapareceria. Assim, se um filho desaparece antes que seus pais, a sobrevivência do seu clã pode estar a perigo. E diante disso, nosso cérebro arcaico de sobrevivência encontrou uma forma astuta, transgeracional para manter o sistema. Se falta alguém, obrigatoriamente temos que ressuscitá-lo, simbologicamente. E uma das maneiras de vermos isso está representado no calendário de nascimentos futuros do seio da família. Bem complicado aí, pessoal, né? Mas é isso mesmo que a gente vê. O que a gente vê aqui é que, assim, quando morre alguém que já é avô, parece que essa pessoa já cumpriu a missão dela, já teve seu filho, já está lá com o seu netinho e cumpriu para aquilo que veio, que é passar geneticamente a família adiante. Mas quando esse indivíduo, ele não é avô ainda, ele tem filhos jovens, veja que as famílias ficam inconformadas com a perda das pessoas quando são muito jovens. E isso é uma programação do clã, que compreende que se a gente não consegue passar a vida, ao menos até ser avô, né? Pode ser que o nosso clã não sobreviva, em algum tempo ele desapareça. E a gente vê isso aqui na lâmina que eu mostrei para vocês, trazia o exemplo de, por exemplo, que até uma flor também é assim, e é verdade mesmo, porque se nós observarmos, existe uma programação de sobrevivência de clã ou de espécie, que, vamos botar um exemplo numa natureza, né? Na natureza, os vegetais, sem a influência da mão humana, quando nós temos uma plantação que não sofre lá a influência da mão humana, né? Numa temporada ela vai dar muitos frutos, na outra temporada ela vai dar menos. Ela vai dar uma quantidade menos de frutos. Por quê? Porque na outra temporada ela já deu o suficiente. Então agora ela meio que se autorregula na quantidade de espécie que ela tem que colocar. Porque na realidade o planeta todo é o ecossistema. Ele estaria, né? Se não fosse a influência da mão humana, ele estaria tentando se manter o equilíbrio através
das espécies, através da sobrevivência de cada uma das espécies. Então, nós temos quem come o vegetal, nós temos quem come o animal, nós temos... Então, aí há uma autorregulação do planeta mesmo, através das espécies. E cada clã também preserva a sua autorregulação do clã, a sua autopreservação do clã. Então, quando faltam muitas pessoas dentro de um clã porque morrem precocemente, ou mesmo por pandemias, epidemias ou guerras, a gente vê que muitas pessoas em gerações posteriores inconscientemente acabam tendo muitos filhos. Nós podemos ver pelos nossos descendentes italianos que quando vieram para o Brasil, que vieram sob muita miséria e a partir de guerras, onde se perderam muitos nas guerras e também na epidemia que eles tiveram de gripe de influenza, né? Lá na Itália, quando vieram para o Brasil, eles tiveram assim, eram muitos filhos, eram 7, 8, 10, 12, 14 filhos, para recuperar o número que foi perdido lá atrás. Então, tipo assim, aqui ninguém se perde. Nós temos que passar adiante a nossa linhagem. Então, quando morre uma criança muito cedo, ou quando morre um jovem, né, o clã parece que cria uma programação automática, e isso é inconsciente, que numa futura geração alguém vai nascer no aniversário dessa pessoa de falecimento ou no aniversário dela, para restituir essa pessoa. Então, vamos lá para as lâminas que a gente vai olhar com atenção o que acontece com alguém que nasce nessa síndrome, então, ou para restabelecer esse falecido. Sinais clínicos, então, dessa síndrome. O discurso de quem é gestante. Tenho a impressão de não estar vivendo a minha vida. Tenho a impressão de ser duas pessoas. Sou triste desde que sou criança. Choro muito e sempre estou mal e tenho a impressão de não poder ser feliz. Estou como um morto, tenho medo de sair do meu casulo. Não quero ter filhos, tenho medo de viver, me sinto sempre cansado, quero ficar deitado o tempo inteiro, me sinto espectador da minha vida e me sinto como se não pudesse ou tivesse o direito de aproveitar a minha vida plenamente. Tenho pensamentos depressivos e penso em morte. Faço coisas que fazem mal. Faço exatamente ao contrário daquilo que me faria ter êxito. Quando nasci, me trocaram minha data de nascimento. Meus pensamentos me bloqueiam, me sabotam o tempo todo. Quando inicio uma relação amorosa, acontece um acidente. Penso que vou ficar louco. Não me autorizo a ter prazer. Sou esquizofrênico. Sempre retorno ao mesmo lugar e não avanço. Recuso convite para ir a festas. Então veja que o indivíduo que tem essa síndrome, ele não toma a vida na totalidade. E normalmente é um indivíduo aí que nasce com muitas complicações. Vamos lá para ver sobre as enfermidades e outras características do Ginsante, então. Atitude física. Quando durmo, fico rígido ou me movo o tempo todo. Cruzo os braços sobre o peito para me acalmar e em algumas situações somente me deito, sou rígido o tempo todo ou não consigo ficar parado nem quando durmo. Então aqui nós estamos falando então sobre a atitude física e vamos então para as enfermidades de quem é ginsante. Todos os tipos de paralisias, escleroses, apneias, bruxismos, parasitose intestinal, gases, melancolias, delírios, esquizofrenias, retardos psicomotores, catatonias, hiperatividades e bipolaridades, astenias, fraquezas, sobrepesos e diabetes. Ok? Então vejam aqui que nós temos enfermidades que podem estar linkados à síndrome de Ginsante. Atitudes comportamentais. Normalmente, eles usam indumentárias pretas ou escuras, podem ser góticos, grunges, hardcore, thrash metal. Ao descansar, dormir mais que o normal, na cesta. Não gostam de luz, seus ruídos. Não gostam de barulhos, o silêncio é rei, ou sons extremamente altos. Podem ser friorentos ou estar sempre com frio. Solidão, tristeza e o prazer são fechados e não sorriem. Objetos familiares. Podem acumular objetos antigos, colecionar coisas antigas, fotografias e outros. Música. A música depressiva,
às vezes excesso de música, músicas eclesiásticas, gostos raros por música. Dentro das profissões, dos seus ofícios e esportes. Quanto à profissão, às vezes a gente tem que dar uma investigada porque pode ser uma reparação do clã, né? Ao acontecimento que aconteceu. Mas em especial, esportes ou profissões que envolvem o ar, o aéreo, tá? Por exemplo, gente que gosta de andar, descer de paraquedas, cair de paraquedas, paraglide, andar de paraglide, voo livre, esportes também ligados ao céu, atores, dançarinos, anestesistas, olha que interessante isso, e atividades funerais. Então, nós temos até uma questão da profissão aqui, que pode estar linkado aqui, que você pode estar, tem um gosto assim, não tem ninguém na família que tinha, e aí, de repente, surge uma pessoa que gosta que surge com uma profissão completamente, assim, bem estranha, né? Vamos dar uma atenção especial, pode ser que essa pessoa esteja linkada a algum familiar lá que faleceu, e esteja restituindo ele. Sobre os nomes, nome igual ao ancestral que faleceu, e suas variações, ou nomes de anjos, santos ou celestiais. Bem que estranho isso, né, gente? É bem complicado aí. Mas eu atendi já alguns pacientes assim, viu? Alguns clientes com essa síndrome. E desidentificá-lo desse familiar falecido é muito importante para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor. Porque são pessoas que muito comumente vêm estão tristes desde que nasceram, ok? Vamos lá chamar os apoiadores e voltamos logo em seguida, porque já estamos excedendo o nosso horário. O Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, sintegética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Temos também curso para a formação de novos consteladores, cursos de aprofundamento para consteladores já formados, curso para a formação de novos reikianos e encontros mensais de constelações familiares com workshop. Venha nos conhecer, vamos integrar novas possibilidades. Voltamos então com o programa Constelações Familiares, hoje olhando um pouquinho mais sobre a psicogenealogia e dando uma atenção especial à síndrome de gestante, que é muito interessante isso, porque às vezes uma pessoa pode estar aí com um problema psiquiátrico há uma vida inteira e não consegue uma melhoria de qualidade de vida, e talvez montando o genissociograma, fazendo um estudo do transgeracional e também, aliado a isso, também um trabalho de constelação, a gente consiga descobrir que ele está linkado a um familiar que faleceu, tá tentando, foi trazido pelo clã para restituir a vida de alguém que faleceu lá atrás. Então, vamos lá olhar um pouquinho mais para ver como é que a gente consegue fazer essa identificação, tá? Porque depois, para a gente liberar esse familiar, somente através da psicoterapia mesmo, ok? Então, como é que a gente consegue identificar que esse familiar aí está sendo a partir, então, de datas e a partir dos nomes também? Vamos lá. Nas datas. Se sua data de nascimento é igual à data da morte do falecido, você toma o lugar dele no exato momento de sua morte, como para dar continuidade à sua vida. Complicadíssimo isso, né? Se sua data de nascimento é a mesma que a data de nascimento do falecido, há uma necessidade de recriar esse indivíduo. Se sua data de nascimento corresponde à concepção do falecido, o clã quer recriar ele por completo.
Isso significa, você nasce sem saber, linkado a alguém que faleceu muito precocemente lá numa geração passada, que você muito comumente nem conhece, né? E você nasce com muitos impedimentos na vida. Se você vê que a sua vida não vai para frente, pode ter problemas de saúde, pode ter depressão ou ser triste desde criança, pode ter problemas de saúde psiquiátricos, vamos dar uma olhadinha aí se você não está linkado a algum familiar que faleceu muito precocemente e o clã criou uma programação para você restituir esse familiar. Então, você não precisa ficar, você pode ter sua vida com uma condição de vida muito melhor, nós fazendo uma desidentificação com esse familiar através da abordagem, ok? Só para deixar uma dica aí. Então, vamos lá para outra tela. Vou trazendo aqui 2 gessantes famosos, ó. Salvador Dalí nasceu em 11 de maio de 1904 e seu irmão mais velho, também chamado Salvador, morreu 9 meses antes, em 1º de agosto de 1903. Sim, porque se nós retrocedermos 11 de maio, nós vamos chegar lá, 9 meses antes, vai dar a data de falecimento. Então, quer dizer que Salvador Dalí foi concebido no falecimento do irmão. E nós temos uma margem de erro aí de mais ou menos uns 10 dias antes, 10 dias depois, que nós consideramos na psicogenealogia, porque às vezes acontece, né? Você não tem certeza absoluta da tua data de concepção, né? Então, nós temos isso, essa margem de 10 dias antes ou 10 dias depois. Então, é como se o Salvador Dalí, ali dentro da mesma geração, ele vem restituir o irmão morto. Ele vem trazer de volta o irmão que morreu. Porque nasceu morto, né? Não, ele morreu, não diz aqui quanto tempo ele tinha de vida, só diz que ele morreu 9 meses antes do Salvador Dalí nascer. E outro foi Vicente Van Gogh, né? Então, vamos lá. Vicente Van Gogh nasceu dia 30 de maio de 1853. Ele era o filho mais velho sobrevivente de Ana e Theodorus. O pai dele era um pastor da Igreja Reformada, né? E Van Gogh foi nomeado em homenagem... E Van Gogh, né? O nome dele foi uma homenagem ao seu avô e a um irmão natimorto que nascera exatamente um ano antes do seu falecimento. Isso significa que um ano antes de Van Gogh nascer, a mãe perdeu uma criança e um ano depois, na mesma data que ela perdeu essa criança, nasceu Van Gogh. Então, aqui nós temos duas síndromes de gestante aqui para vocês entenderem. E a história dos dois, você sabe, excentricidade, a loucura de Salvador Dalí e também a loucura de Vicente Van Gogh e o suicídio dele depois também. Bem, pessoal, já excedemos o tempo, eu até teria mais algumas coisinhas para trazer para vocês, mas nós não temos mais tempo mesmo. Então, eu deixo... Fica meu contato na TV, fica meu contato através do meu telefone também, né, que vocês sabem. E eu deixo aqui que se alguém tiver alguma questão que queira olhar, quiser saber um pouquinho mais sobre psicogenealogia, ou percebe que algum familiar dele pode estar linkado com essa síndrome, né, eu me coloco à disposição para maiores esclarecimentos, tá? Uma ótima semana para vocês e um beijo grande no coração.